Eu vendi seu carro. Derek nem sequer levantou os olhos do celular enquanto jogava um recibo amassado no meu peito. Meus cartões foram recusados no buffet há 1 hora. Os investidores estavam observando e eu precisava de dinheiro imediatamente para cobrir o depósito. Fiquei paralisada. Você vendeu meu Gol, Derek. Eu pago por esse carro todo mês. É assim que eu chego ao trabalho. Ele finalmente olhou para mim, com os olhos frios. Está registrado em meu nome, lembra? Seu crédito estava péssimo, então eu te fiz um favor. Legalmente, é minha propriedade e eu a liquidei. Ele deu um sorriso irônico. Mal consegui o suficiente para pagar o champanhe. Da próxima vez, compre um carro melhor se quiser que isso faça diferença. Engoli o nó na garganta e fiquei olhando para o chão. Olhei para ele. Depois para sua esposa, Camila, que ria baixinho no sofá. Aquilo não era uma família. Era uma ditadura. E estava prestes a cair. Eram 2 da manhã. São Paulo fervia sob um calor escaldante. Uma onda de calor histórica, daquelas que mantém o asfalto quente até depois da meia-noite. Mas dentro do apartamento de cobertura, o ar-condicionado funcionava a pleno vapor, num frio ártico. Acordei com o som da porta do meu quarto batendo contra a parede. Derek estava parado na porta. Ele segurava um grande saco de lixo preto em uma das mãos. Ele jogou a sacola no chão, aos pés da minha cama. Ela caiu com um baque surdo de plástico. Levante-se, disse ele. A voz não era alta, mas tinha um tom de irritação maníaca que eu conhecia bem. Camila precisa deste quarto. Ela vai fazer a revelação do closet para a live dela amanhã, e suas coisas estão arruinando a estética. Sentei-me ereta, piscando contra a luz forte do corredor. Derek, são 2 da manhã. Não me importa que horas sejam. Você está bagunçando meu apartamento. Ele chutou a mala na minha direção. Eu arrumei as malas para você. Considere isso uma gentileza. Agora saia. Olhei para a mala. Ele não tinha arrumado nada. Tinha simplesmente jogado a camada superficial da minha vida num saco pesado como se fosse lixo de quintal. Para onde eu vou agora? Perguntei com a voz monótona. Você vendeu meu carro. Ele riu. Um som curto e agudo. Vá morar no galpão. Está vazio. Pelo menos lá você estará com seu lixo. Ele se virou e foi embora, deixando a porta escancarada. Fiquei sentada ali por exatamente 10 segundos. Uma versão mais jovem de mim teria chorado. Ela teria corrido atrás dele, implorando para que ele fosse razoável, prometendo esconder melhor minhas coisas, pedindo desculpas por existir. Mas aquela versão de mim evaporou no instante em que ele vendeu minhas chaves por champanhe. Levantei-me. Vesti minha calça jeans e minhas botas. Peguei o saco de lixo. Era leve. Aparentemente, meu valor nesta casa era inferior a 9 quilos. Passei pelo quarto principal. Eu podia ouvir Camila lá dentro reclamando da iluminação do vídeo dela. Passei pela cozinha, onde o dinheiro que eu tinha gasto com o carro tinha sido transformado em garrafas vazias. Caminhei até a porta da frente e a deixei fechar atrás de mim. A descida de elevador pareceu uma eternidade. Quando as portas se abriram para a rua, o calor me atingiu como um soco físico. O ar cheirava a escapamento e a fumaça distante de queimadas. Coloquei a mochila sobre o ombro e comecei a caminhar em direção ao terminal de ônibus noturno. Era uma caminhada de 5 quilômetros pela Avenida Paulista. Passei por lojas fechadas e moradores de rua dormindo nas calçadas. A cada passo, o ritmo das minhas botas no asfalto criava um novo padrão na minha mente. Parei de pensar como uma irmã. Parei de pensar como uma vítima. Mudei para o único modo que já me manteve segura, a logística. Comecei a executar uma auditoria mental. Situação atual: deslocamento, somente transporte público. Dinheiro, reserva da empresa com responsabilidade mínima. Uma parceria tóxica que violou todos os termos do acordo. Na minha área de trabalho, quando um parceiro descumpre um contrato de forma tão grave, você não registra uma reclamação no saque. Você não pede reembolso. Você protege seus bens restantes. Você minimiza as perdas. E você se prepara para uma aquisição hostil. Derek achou que tinha me descartado. Ele não percebeu que tinha acabado de me libertar da única coisa que me prendia. O ônibus me deixou a 3 quarteirões da zona industrial. O asfalto estava rachado e irregular, irradiando calor através das solas das minhas botas. Mesmo às 3 da manhã, o ar aqui tinha gosto de diesel e poeira. Eu estava parado em frente ao galpão.
Não era bem um prédio. Era como um dente de tijolo apodrecido numa boca cheia de concreto. As janelas estavam gradeadas e a placa de vende-se que Derek havia colocado meses atrás estava se desprendendo do portão, desbotada pelo tempo. Destranquei o cadeado com a chave reserva que guardava no meu chaveiro, a única chave que me restava. A pesada porta de correr rangeu ao abrir. Empurrei para cima, o som ecoando como um grito na rua vazia. Lá dentro, o calor era sufocante. Estava mais quente do que lá fora, o ar denso e estagnado. Cheirava a papelão velho e abandono. Usei a lanterna do meu celular para vasculhar o cômodo. Pilhas de lixo, paletes quebrados e entulho industrial espalhados por todo o chão. Abri espaço no canto, chutando uma lata de tinta enferrujada para o lado, e sentei-me sobre meu saco de lixo. Pela primeira vez em 10 anos, parei de me mover. E na quietude, a matemática finalmente me alcançou. Sentei-me ali no escuro e repassei a última década. Meu nome é Andrea. Tenho 29 anos. E durante toda a minha vida adulta, tenho sido a sócia silenciosa de uma empresa chamada O Ego de Derek. Tudo começou pequeno. Quando nossos pais morreram, Derek assumiu a liderança. Ele era o homem, o visionário, o CEO de nada. Ele me disse que eu era jovem demais, frágil demais para administrar a herança. Ele disse: "Eu assumirei o fardo, Andrea. Você só precisa se concentrar nos estudos." Então as escrituras foram para o nome dele. As contas foram para o nome dele, mas as despesas vieram para mim. Lembrei-me do inverno em que o aquecedor quebrou na cobertura. Derek estava em Campos do Jordão fazendo networking. Ele me ligou desesperado. "Precisamos consertar isso, Andrea. Esta é a nossa casa." Eu paguei os R$ 5.000 pelo conserto. Lembrei-me de quando os impostos prediais deste mesmo galpão estavam atrasados. Ele me disse: "Vamos perder o legado da família se não fizermos nada." Ele esvaziou minha conta poupança para pagar a prefeitura. Ele adorava a palavra nós. Estamos construindo um império. Estamos juntos nessa. Precisamos apertar os cintos. Mas esta noite, sentada no concreto sujo, percebi a tradução disso em uma família tóxica. Nós é a palavra mais perigosa do dicionário. É uma armadilha linguística. Quando havia uma dívida, era nossa. Quando havia lucro, era dele. Quando havia trabalho a ser feito, era uma obrigação familiar. Mas quando se tratava de propriedade, autoridade ou crédito, o nós evaporava instantaneamente. Ele vendeu meu carro porque realmente acreditava que tinha esse direito. Ele não viu isso como roubar da irmã. Ele viu como liquidar um ativo que pertencia à empresa de Derek. Eu era apenas uma funcionária que se acomodou demais pensando que tinha direitos. Ele me manteve na pobreza assim, eu continuaria dependente. Ele manteve meu score de crédito baixo para que eu não pudesse comprar meu próprio imóvel. Ele manipulou meu desespero para que morar em um galpão parecesse como uma misericórdia, e não como um castigo. Olhei ao redor daquele espaço escuro e abafado. Ele chamou aquele lugar de fardo. Chamou-o de podridão que o estava afundando no portfólio. Mas enquanto eu me esparramava no chão duro, usando minha mala de roupas como travesseiro, um pensamento estranho me ocorreu. Ele nunca veio aqui. Derek tinha pavor de sujeira. Ele tinha pavor de trabalho braçal. Ele tratava este lugar como uma zona radioativa, só útil em um balanço patrimonial. Ele não havia posto os pés dentro dessas paredes em 5 anos, o que significava que ele não sabia o que havia nos cantos. Ele não sabia o que estava atrás da parede de gesso. Ele pensou que tinha me exilado para uma prisão. Ele não percebeu que tinha acabado de me dar a guarda exclusiva da única coisa que ele ainda não havia destruído. 7 dias depois, a temperatura chegou a 42 graus. O galpão era um forno. O ar lá dentro fervilhava de poeira e calor estagnado. Estava sentada em um caixote, fazendo um balanço das minhas reservas de dinheiro restantes, quando a porta lateral se abriu com um estrondo. Derek invadiu o local. Ele vestia um terno de linho que provavelmente custou mais do que toda a minha faculdade, mas naquele momento estava manchado de suor. Ele parecia deslocado, como um pavão em um aterro sanitário. Ele não disse olá. Jogou um envelope vermelho no meu peito. O envelope me atingiu e caiu no chão de concreto. "Pague", ele rosnou. Peguei o papel. Aviso final de corte de energia. Eletropaulo. O valor devido era exorbitante. R$ 8.000. "Você está morando aqui ilegalmente há 1 semana", disse ele, enxugando a testa com um lenço de seda.
E você nem transferiu as contas de luz e água. Recebi uma ligação da agência de cobrança hoje. Conserte, Andrea. Não vou pagar para manter as luzes acesas num lugar horrível. Derek, eu não usei energia nenhuma. Estou carregando meu celular com um carregador solar. Nem sequer liguei uma lâmpada. Não me importa o que você esteja fazendo. A conta está em nome do espólio. Isso significa que o problema é meu. Transfira para o seu nome hoje ou mandarei arrancar o medidor. Ele deu meia volta e saiu marchando, desesperado para voltar ao seu carro com ar-condicionado. Fiquei ali parada, segurando o envelope. Meu polegar roçou o gráfico de uso impresso no verso. Parei. Trabalho com logística. Meu trabalho não é só movimentar caixas. É análise de dados. Procuro por ineficiências. Procuro por vazamentos. E quando olhei para aquele gráfico, meu cérebro detectou imediatamente uma anomalia. A linha de consumo não era irregular. Em um prédio normal, o consumo de energia flutua. Atinge o pico durante o dia e diminui à noite. Há um pico quando as máquinas são ligadas. Mas esta linha permaneceu plana. Era uma linha reta horizontal ao longo de todo o mês. Alto consumo, demanda constante, 24 horas por dia, 7 dias por semana. Isso não é iluminação. Isso não é um refrigerador. Isso é suporte de vida. Olhei ao redor do galpão vazio e silencioso. Não havia máquinas funcionando, nem zumbido de ventiladores, apenas silêncio e calor. Mas o medidor não mente. Em algum lugar deste prédio, algo estava consumindo eletricidade como um animal faminto. Caminhei até a caixa de disjuntores na parede oposta. Era um painel industrial antigo, coberto de fuligem. Abri-o. A maioria dos interruptores estava isolada com fita adesiva e etiquetada como inativa, mas um disjuntor, a área identificada como Zona 4, estava quente ao toque. Segui o conduíte. Ele subia pela parede, atravessava as vigas do teto e desaparecia atrás de uma pilha de placas de compensado apodrecidas encostadas no canto dos fundos do galpão. Caminhei até o compensado. Puxei a primeira placa. Ela caiu no chão com um estrondo. Uma nuvem de poeira se levantou. Atrás dela não havia tijolos. Era gesso acartonado. Gesso acartonado mais recente. Alguém tinha construído uma divisória, uma parede falsa para diminuir o tamanho do cômodo. Peguei um pé de cabra da minha caixa de ferramentas. Encaixei-o na fresta e puxei. A parede de gesso desmoronou. Uma lufada de ar frio atingiu meu rosto. Estava congelante, estéril. O ar-condicionado estava ligado. E com ele vinha um som. Um zumbido baixo e constante que havia sido abafado pelo isolamento. Abri um buraco grande o suficiente para passar. Não estava olhando para um depósito. Estava olhando para um cofre com temperatura controlada. O espaço estava completamente iluminado apenas pelo piscar dos LEDs verdes, de enormes desumidificadores industriais que revestiam as paredes. Eles eram a fonte do zumbido. Eles eram a razão para a conta. Levantei minha lanterna. O feixe de luz cortou a escuridão e atingiu algo que parecia uma bolha transparente gigante. Era a cápsula de um carro. Uma bolha de armazenamento inflável, usada para preservar veículos de luxo em vácuo. E não havia apenas uma. Eram 12. 12 bolhas cintilantes alinhadas com precisão militar. Caminhei até a primeira. O feixe de luz da minha lanterna dançou sobre a curva de um paralama. Pintura verde Highland. Linha do teto Fastback. Meu coração batia forte contra as costelas. Eu sabia aquele carro. Todo mundo conhecia aquele carro. Era um Ford Mustang GT, de 1968, mas não era um Mustang qualquer. Eu vi o amassado no para-choque traseiro, o dano específico não reparado de uma famosa cena de perseguição. Este era o Mustang de Bullitt. Mudei-me para a próxima bolha. Uma Ferrari 250 GT California Spider de 1961. A placa dizia, curtindo a vida adoidado. Recuei cambaleando. Derek chamou este lugar de fardo. Chamou-o de dente podre. Ele me mandou um aviso de corte de energia porque era pão duro demais para pagar a conta. Ele não sabia. Nunca tinha olhado. Nunca tinha verificado o medidor. Ele estava tão cego pela própria arrogância que estava sentado em cima do santo graal da história de Hollywood, tratando-o como um lixão. Eu não estava mais em um galpão. Eu estava dentro de um cofre de banco. E eu era a única que sabia a combinação. Não liguei para Derek. Não liguei para a polícia. Liguei para Gustavo.
Gustavo era um especialista em frete com quem eu havia trabalhado em um contrato de logística problemático 2 anos atrás, envolvendo um container de transporte de relógios antigos a caminho de Dubai. Ele não fazia perguntas. Ele simplesmente sabia o valor das coisas. Ele chegou ao galpão 40 minutos depois, em um sedã sem graça. Ele olhou para a pintura descascada, as janelas gradeadas e a decadência geral do distrito industrial com uma expressão de ceticismo. Você disse que teve um problema com a carga, Andrea, disse ele. Passando por cima de uma poá, a resposta do Claude foi interrompida. Tentar novamente os nomes Nausal brasileiros 1531. Eu vendi seu carro. Diego nem sequer levantou os olhos do celular enquanto jogava um recibo amassado no meu peito. Meus cartões foram recusados no buffet há 1 hora. Os investidores estavam observando e eu precisava de dinheiro imediatamente para cobrir o depósito. Fiquei paralisada. Você vendeu meu Gol, Diego. Eu pago por esse carro todo mês. É assim que eu chego ao trabalho. Ele finalmente olhou para mim, com os olhos frios. Está registrado em meu nome, lembra? Seu crédito estava péssimo, então eu te fiz um favor. Legalmente, é minha propriedade, e eu a liquidei. Ele deu um sorriso irônico. Mal consegui o suficiente para pagar o champanhe. Da próxima vez, compre um carro melhor se quiser que isso faça diferença. Engoli o nó na garganta e fiquei olhando para o chão. Olhei para ele. Depois para sua esposa, Camila, que ria baixinho no sofá. Aquilo não era uma família, era uma ditadura. E estava prestes a cair. Eram 2 da manhã. São Paulo fervia sob um calor escaldante. Uma onda de calor histórica, daquelas que mantém o asfalto quente até depois da meia-noite. Mas dentro do apartamento de cobertura, o ar-condicionado funcionava a pleno vapor, num frio ártico. Acordei com o som da porta do meu quarto batendo contra a parede. Diego estava parado na porta. Ele segurava um grande saco de lixo preto em uma das mãos. Ele jogou a sacola no chão, aos pés da minha cama. Ela caiu com um baque surdo de plástico. Levante-se, disse ele. A voz não era alta, mas tinha um tom de irritação maníaca que eu conhecia bem. Camila precisa deste quarto. Ela vai fazer a revelação do closet para a live dela amanhã, e suas coisas estão arruinando a estética. Sentei-me ereta, piscando contra a luz forte do corredor. Diego, são 2 da manhã. Não me importa que horas sejam. Você está bagunçando meu apartamento. Ele chutou a mala na minha direção. Eu arrumei as malas para você. Considere isso uma gentileza. Agora saia. Olhei para a mala. Ele não tinha arrumado nada. Tinha simplesmente jogado a camada superficial da minha vida num saco pesado como se fosse lixo de quintal. Para onde eu vou agora? Perguntei com a voz monótona. Você vendeu meu carro. Ele riu, um som curto e agudo. Vá morar no galpão. Está vazio. Pelo menos lá você estará com seu lixo. Ele se virou e foi embora, deixando a porta escancarada. Fiquei sentada ali por exatamente 10 segundos. Uma versão mais jovem de mim teria chorado. Ela teria corrido atrás dele, implorando para que ele fosse razoável, prometendo esconder melhor minhas coisas, pedindo desculpas por existir. Mas aquela versão de mim evaporou no instante em que ele vendeu minhas chaves por champanhe. Levantei-me. Vesti minha calça jeans e minhas botas. Peguei o saco de lixo. Era leve. Aparentemente, meu valor nesta casa era inferior a 9 quilos. Passei pelo quarto principal. Eu podia ouvir Camila lá dentro reclamando da iluminação do vídeo dela. Passei pela cozinha, onde o dinheiro que eu tinha gasto com o carro tinha sido transformado em garrafas vazias. Caminhei até a porta da frente, e a deixei fechar atrás de mim. A descida de elevador pareceu uma eternidade. Quando as portas se abriram para a rua, o calor me atingiu como um soco físico. O ar cheirava a escapamento e a fumaça distante de queimadas. Coloquei a mochila sobre o ombro e comecei a caminhar em direção ao terminal de ônibus noturno. Era uma caminhada de 5 quilômetros pela Avenida Paulista. Passei por lojas fechadas e moradores de rua dormindo nas calçadas. A cada passo, o ritmo das minhas botas no asfalto criava um novo padrão na minha mente. Parei de pensar como uma irmã. Parei de pensar como uma vítima. Mudei para o único modo que já me manteve segura: a logística. Comecei a executar uma auditoria mental. Situação atual: deslocamento, somente transporte público, dinheiro, reserva da empresa com responsabilidade mínima, uma parceria tóxica que violou todos os termos do acordo.
Na minha área de trabalho, quando um parceiro descumpre um contrato de forma tão grave, você não registra uma reclamação no saque. Você não pede reembolso. Você protege seus bens restantes. Você minimiza as perdas. E você se prepara para uma aquisição hostil. Diego achou que tinha me descartado. Ele não percebeu que tinha acabado de me libertar da única coisa que me prendia. O ônibus me deixou a 3 quarteirões da zona industrial. O asfalto estava rachado e irregular, irradiando calor através das solas das minhas botas. Mesmo às 3 da manhã, o ar aqui tinha gosto de diesel e poeira. Eu estava parada em frente ao galpão. Não era bem um prédio. Era como um dente de tijolo apodrecido numa boca cheia de concreto. As janelas estavam gradeadas e a placa de vende-se que Diego havia colocado meses atrás estava se desprendendo do portão, desbotada pelo tempo. Destranquei o cadeado com a chave reserva que guardava no meu chaveiro, a única chave que me restava. A pesada porta de correr rangeu ao abrir. Empurrei para cima, o som ecoando como um grito na rua vazia. Lá dentro, o calor era sufocante. Estava mais quente do que lá fora, o ar denso e estagnado. Cheirava a papelão velho e abandono. Usei a lanterna do meu celular para vasculhar o cômodo. Pilhas de lixo, paletes quebrados e entulho industrial espalhados por todo o chão. Abri espaço no canto, chutando uma lata de tinta enferrujada para o lado, e sentei-me sobre meu saco de lixo. Pela primeira vez em 10 anos, parei de me mover. E na quietude, a matemática finalmente me alcançou. Sentei-me ali no escuro e repassei a última década. Meu nome é Andréia, tenho 29 anos, e durante toda a minha vida adulta, tenho sido a sócia silenciosa de uma empresa chamada O Ego de Diego. Tudo começou pequeno. Quando nossos pais morreram, Diego assumiu a liderança. Ele era o homem, o visionário, o CEO de nada. Ele me disse que eu era jovem demais, frágil demais para administrar a herança. Ele disse: "Eu assumirei o fardo, Andréia. Você só precisa se concentrar nos estudos." Então, as escrituras foram para o nome dele. As contas foram para o nome dele, mas as despesas vieram para mim. Lembrei-me do inverno em que o aquecedor quebrou na cobertura. Diego estava em Campos do Jordão fazendo networking. Ele me ligou desesperado. "Precisamos consertar isso, Andréia. Esta é a nossa casa. Eu paguei os R$ 5.000 pelo conserto." Lembrei-me de quando os impostos prediais deste mesmo galpão estavam atrasados. Ele me disse: "Vamos perder o legado da família se não fizermos nada." Ele esvaziou minha conta poupança para pagar a prefeitura. Ele adorava a palavra nós. Estamos construindo um império. Estamos juntos nessa. Precisamos apertar os cintos. Mas esta noite, sentada no concreto sujo, percebi a tradução disso em uma família tóxica. Nós é a palavra mais perigosa do dicionário. É uma armadilha linguística. Quando havia uma dívida, era nossa. Quando havia lucro, era dele. Quando havia trabalho a ser feito, era uma obrigação familiar. Mas quando se tratava de propriedade, autoridade ou crédito, o nós evaporava instantaneamente. Ele vendeu meu carro porque realmente acreditava que tinha esse direito. Ele não viu isso como roubar da irmã. Ele viu como liquidar um ativo que pertencia à empresa de Diego. Eu era apenas uma funcionária que se acomodou demais pensando que tinha direitos. Ele me manteve na pobreza assim. Eu continuaria dependente. Ele manteve meu score de crédito baixo para que eu não pudesse comprar meu próprio imóvel. Ele manipulou meu desespero para que morar em um galpão parecesse como uma misericórdia, e não como um castigo. Olhei ao redor daquele espaço escuro e abafado. Ele chamou aquele lugar de fardo. Chamou-o de podridão que o estava afundando no portfólio. Mas enquanto eu me esparramava no chão duro, usando minha mala de roupas como travesseiro, um pensamento estranho me ocorreu. Ele nunca veio aqui. Diego tinha pavor de sujeira. Ele tinha pavor de trabalho braçal. Ele tratava este lugar como uma zona radioativa, só útil em um balanço patrimonial. Ele não havia posto os pés dentro dessas paredes em 5 anos, o que significava que ele não sabia o que havia nos cantos. Ele não sabia o que estava atrás da parede de gesso. Ele pensou que tinha me exilado para uma prisão. Ele não percebeu que tinha acabado de me dar a guarda exclusiva da única coisa que ele ainda não havia destruído. 7 dias depois, a temperatura chegou a 42 graus. O galpão era um forno. O ar lá dentro fervilhava de poeira e calor estagnado. Estava sentada em um caixote,
fazendo um balanço das minhas reservas de dinheiro restantes, quando a porta lateral se abriu com um estrondo. Diego invadiu o local. Ele vestia um terno de linho que provavelmente custou mais do que toda a minha faculdade, mas naquele momento estava manchado de suor. Ele parecia deslocado, como um pavão em um aterro sanitário. Ele não disse olá. Jogou um envelope vermelho no meu peito. O envelope me atingiu e caiu no chão de concreto. Pague! Ele rosnou. Peguei o papel. Aviso final de corte de energia. Enel. O valor devido era exorbitante. R$ 8.000. Você está morando aqui ilegalmente há uma semana, disse ele, enxugando a testa com um lenço de seda. E você nem transferiu as contas de luz e água. Recebi uma ligação da agência de cobrança hoje. Conserte, Andréia. Não vou pagar para manter as luzes acesas num lugar horrível. Diego, eu não usei energia nenhuma. Estou carregando meu celular com um carregador solar. Nem sequer liguei uma lâmpada. Não me importa o que você esteja fazendo. A conta está em nome do espólio. Isso significa que o problema é meu. Transfira para o seu nome hoje ou mandarei arrancar o medidor. Ele deu meia volta e saiu marchando, desesperado para voltar ao seu carro com ar-condicionado. Fiquei ali parada, segurando o envelope. Meu polegar roçou o gráfico de uso impresso no verso. Parei. Trabalho com logística. Meu trabalho não é só movimentar caixas. É análise de dados. Procuro por ineficiências. Procuro por vazamentos. E quando olhei para aquele gráfico, meu cérebro detectou imediatamente uma anomalia. A linha de consumo não era irregular. Em um prédio normal, o consumo de energia flutua. Atinge o pico durante o dia e diminui à noite. Há um pico quando as máquinas são ligadas. Mas esta linha permaneceu plana. Era uma linha reta horizontal ao longo de todo o mês. Alto consumo, demanda constante, 24 horas por dia, 7 dias por semana. Isso não é iluminação. Isso não é um refrigerador. Isso é suporte de vida. Olhei ao redor do galpão vazio e silencioso. Não havia máquinas funcionando, nem zumbido de ventiladores, apenas silêncio e calor. Mas o medidor não mente. Em algum lugar deste prédio, algo estava consumindo eletricidade como um animal faminto. Caminhei até a caixa de disjuntores na parede oposta. Era um painel industrial antigo, coberto de fuligem. Abriu. A maioria dos interruptores estava isolada com fita adesiva e etiquetada como inativa, mas um disjuntor, a área identificada como Zona 4, estava quente ao toque. Segui o conduíte. Ele subia pela parede, atravessava as vigas do teto e desaparecia atrás de uma pilha de placas de compensado, apodrecidas encostadas no canto dos fundos do galpão. Caminhei até o compensado. Puxei a primeira placa. Ela caiu no chão com um estrondo. Uma nuvem de poeira se levantou. Atrás dela não havia tijolos. Era gesso acartonado. Gesso acartonado mais recente. Alguém tinha construído uma divisória, uma parede falsa para diminuir o tamanho do cômodo. Peguei um pé de cabra da minha caixa de ferramentas. Encaixei-o na fresta e puxei. A parede de gesso desmoronou. Uma lufada de ar frio atingiu meu rosto. Estava congelante, estéril. O ar-condicionado estava ligado. E com ele vinha um som. Um zumbido baixo e constante que havia sido abafado pelo isolamento. Abri um buraco grande o suficiente para passar. Não estava olhando para um depósito. Estava olhando para um cofre com temperatura controlada. O espaço estava completamente iluminado apenas pelo piscar dos LEDs verdes, de enormes desumidificadores industriais que revestiam as paredes. Eles eram a fonte do zumbido. Eles eram a razão para a conta. Levantei minha lanterna. O feixe de luz cortou a escuridão e atingiu algo que parecia uma bolha transparente gigante. Era a cápsula de um carro. Uma bolha de armazenamento inflável, usada para preservar veículos de luxo em vácuo. E não havia apenas uma. Eram 12. 12 bolhas cintilantes alinhadas com precisão militar. Caminhei até a primeira. O feixe de luz da minha lanterna dançou sobre a curva de um paralama. Pintura verde Highland. Linha do teto Fastback. Meu coração batia forte contra as costelas. Eu sabia aquele carro. Todo mundo conhecia aquele carro. Era um Ford Mustang GT, de 1968, mas não era um Mustang qualquer. Eu vi o amassado no para-choque traseiro, o dano específico não reparado de uma famosa cena de perseguição. Este era o Mustang de Bullitt. Mudei-me para a próxima bolha. Uma Ferrari 250 GT California Spider de 1961.
A placa dizia: curtindo a vida adoidado. Recuei cambaleando. Diego chamou este lugar de fardo. Chamou-o de dente podre. Ele me mandou um aviso de corte de energia porque era pão duro demais para pagar a conta. Ele não sabia. Nunca tinha olhado. Nunca tinha verificado o medidor. Ele estava tão cego pela própria arrogância que estava sentado em cima do santo graal da história de Hollywood, tratando-o como um lixão. Eu não estava mais em um galpão. Eu estava dentro de um cofre de banco. E eu era a única que sabia a combinação. Não liguei para Diego. Não liguei para a polícia. Liguei para Roberto. Roberto era um especialista em frete com quem eu havia trabalhado em um contrato de logística problemático 2 anos atrás, envolvendo um container de transporte de relógios antigos a caminho de Dubai. Ele não fazia perguntas. Ele simplesmente sabia o valor das coisas. Ele chegou ao galpão 40 minutos depois em um sedã sem graça. Ele olhou para a pintura descascada, as janelas gradeadas e a decadência geral do distrito industrial com uma expressão de ceticismo. Você disse que teve um problema com a carga, Andrea, disse ele, passando por cima de uma poça de óleo perto da entrada. Isso aqui parece mais um canteiro de demolição. Não se trata do prédio, Roberto. Trata-se do inventário. Eu o conduzi até a parede falsa. Entreguei-lhe uma lanterna. Zona 4, eu disse. Dê uma olhada. Ele passou pelo buraco na parede de gesso. Ouvi-o prender a respiração, depois silêncio. Um silêncio longo e pesado. Segui-o para dentro. Ele estava parado em frente ao Mustang Bullitt, seu rosto a centímetros da bolha de plástico. Ele não estava olhando para aquilo como se fosse um carro. Estava olhando para aquilo como se fosse um artefato religioso. A amassadura é real, sussurrou ele. As soldas do suporte da câmera ainda estão nas soleiras das portas. Ele passou para a próxima bolha. A Ferrari vermelha, a California Spider de 1961, ele murmurou. Curtindo a vida adoidado. Disseram que o carro do filme foi destruído. Disseram que foi esmagado. Ele se virou para mim com os olhos arregalados. Não estava amassado. Estava escondido. Ele passou os 20 minutos seguintes percorrendo a fila. Verificou as placas através do plástico. Inspecionou os sulcos dos pneus. Ele estava tremendo. Tremendo mesmo. Finalmente ele voltou para perto de mim. Tirou os óculos e os limpou na camisa. Andrea, disse ele, com sua voz instável. Você tem ideia do que está pisando? Eu tenho um palpite. Preciso de um número. Conservador. Se você liquidasse rapidamente para um comprador privado. 50 milhões de reais. Meu estômago revirou. 50 milhões de reais. Se levássemos a leilão, Roberto prosseguiu, elevando a voz. Se divulgássemos a história da frota de cinema perdida. 70 milhões. Fácil. Talvez 100 milhões. Diego estava vendendo o terreno por 2 milhões para quitar uma dívida de 800 mil. Ele estava jogando fora 70 milhões de reais porque tinha preguiça de olhar atrás de uma placa de compensado. Roberto percebeu que o dono achava que o cofre continha lixo tóxico. Esse foi o erro. Eu entrei no jogo. O proprietário, Diego, queria o galpão vazio para evitar uma multa de 200 mil reais. Eu disse que podia lidar com o lixo, mas apenas se ele assinasse um documento transferindo todo o conteúdo para minha proteção legal. Em pânico e com arrogância, ele assinou sem ler. De manhã, os carros tinham desaparecido. Na hora da assinatura do contrato, Diego vendeu o terreno por 2 milhões de reais e zombou de mim por estar carregando entulho. Mostrei a ele o e-mail da seguradora. O Mustang e a Ferrari estavam segurados por 70 milhões de reais. Ele os havia transferido. Seu advogado confirmou que o contrato era vinculante. Diego havia classificado legalmente o conteúdo como lixo. Ele perdeu tudo. Dinheiro, casamento, reputação. Os processos judiciais fracassaram. Eu fiquei com os carros, comprei uma empresa de logística e recuperei a antiga casa dos meus pais. Diego correu atrás de status e perdeu tudo.